Vamos começar com uma pergunta que, olha, parece um quebra-cabeça de lógica. Como que é possível que um atraso, um probleminha numa parte de um projeto, possa, na verdade, fazer o projeto inteiro terminar mais cedo? Parece impossível, né? Totalmente. Viola o bom senso, mas é um efeito real, que foi observado numa metodologia de planejamento bem inovadora. Hoje, a gente vai fazer uma análise aprofundada do chamado planejamento líquido, ou LSM. A gente se baseou em alguns materiais técnicos que descrevem o método para explorar como essa abordagem mais fluida desafia as ideias tradicionais de gerenciamento de projetos. Exato. E a nossa missão aqui é entender como essa capacidade de se adaptar o tempo todo à realidade do campo pode ser muito mais poderosa do que aquela rigidez de seguir o plano inicial à risca. Certo. A gente vai ver que o segredo não é evitar os desvios, porque isso é impossível, mas usar esses desvios como um GPS que recalcula a rota e de vez em quando acha um atalho que ninguém tinha visto antes. Ok. Vamos começar a desvendar isso então. A maioria de nós, quando pensa num plano de projeto, imagina o quê? É um cronograma, talvez um gráfico de Gantt, né? Com aquele caminho crítico bem definido. Sim, as barrinhas coloridas. Exato. E a regra de ouro sempre foi essa: siga o plano. Mas e aí? O que acontece quando a realidade, o chão de fábrica, o canteiro de obras simplesmente não colabora? É exatamente aí que os métodos clássicos, tipo o CPM, o método do caminho crítico, mostram suas limitações. Uma das fontes que a gente analisou descreve o CPM original como, eu achei ótimo o termo, idealista. Idealista. Porque ele parte do princípio de um universo estável, previsível, onde tudo acontece como planejado. Ele até funciona bem em cenários controlados, mas em projetos dinâmicos, com várias frentes de trabalho ao mesmo tempo, como, sei lá, paradas de manutenção industrial ou grandes obras, essa rigidez vira um problema. Então, o plano, que deveria ser a solução, acaba criando os próprios problemas, tipo, forçando uma sequência de tarefas que na prática não faz o menor sentido. Exatamente. O que acontece é que os planejadores, para organizar um modelo, para deixar ele bonito no software, acabam criando o que as fontes chamam de ligações arbitrárias entre as atividades. Ligações arbitrárias. Isso, pensa assim, você tem a tarefa A e a tarefa B. Elas poderiam acontecer ao mesmo tempo, mas por uma convenção qualquer, o planejador diz que B só pode começar depois que A terminar. Mesmo que não tenha nenhuma necessidade física ou técnica para isso. Nenhuma. É uma restrição artificial. Agora multiplica isso por centenas de atividades. O cronograma vira uma teia de dependências falsas que engessa o projeto e, ironicamente, criam atrasos que não precisariam existir, sabe? O plano perde o contato com a realidade. Certo. Se a rigidez é o inimigo, então a solução seria o quê? Um plano que se comporta menos como uma estrutura de aço e mais como água? A metáfora é perfeita. É exatamente aqui que entra o planejamento líquido. Em vez de um trilho de trem fixo, ele trata o cronograma como um fluido que se molda às restrições reais do ambiente. E para fazer isso, ele não usa sequências fixas. Ele se baseia em 4 dispositivos de agendamento. E quais são esses dispositivos? São 4 conceitos-chave. Primeiro, as prioridades, que definem o que é mais importante. Depois, as disponibilidades, que mapeiam quando os recursos tipo pessoas e máquinas estão realmente livres. Ok. Prioridades e disponibilidades. Isso. Aí vem as descontinuidades, que são as paradas planejadas, como feriados ou janelas de manutenção. E por último, as chaves de processo, que funcionam como gatilhos. São condições que precisam acontecer para liberar a próxima fase do trabalho. Entendi. Então, em vez de dar ao sistema um mapa com uma única rota, a gente dá para ele um carro, um destino e as regras de trânsito, e ele que calcule a melhor rota em tempo real. Exatamente. Um algoritmo heurístico testa milhares de combinações possíveis. Ele descarta soluções que não são eficientes e converge para um arranjo que é quase ótimo, que representa a melhor acomodação possível da produção dentro das restrições que existem agora, Agora. não as de 6 meses atrás, quando o plano foi feito. Exato. O plano fica vivo. E aqui a gente chega no ponto que parece mágica. As fontes que a gente analisou destacam esse efeito contraintuitivo.
Um atraso local, numa única tarefa, pode levar a uma antecipação da data final do projeto. Como isso se explica? Olha, o que é fascinante aqui é que isso não é um paradoxo. É uma consequência natural do método. Num plano tradicional, um atraso simplesmente empurra tudo para frente. É um efeito dominó. Na reação em cadeia linear. Isso. No planejamento líquido, um atraso é tratado como uma nova informação, uma nova restrição. O algoritmo não vê isso como uma falha a ser consertada. Ele vê como uma foto mais precisa da realidade. E essa informação nova força o algoritmo a recalcular todo o espaço de soluções. É como se o sistema fosse forçado a repensar tudo do zero. E, nesse processo, ele encontra uma oportunidade que ninguém tinha visto antes. Isso mesmo. Ao ser obrigado a encontrar um novo arranjo, o algoritmo pode descobrir uma nova sequência de atividades, uma forma mais eficiente de alocar um recurso ou preencher uma janela de ociosidade que estava escondida no plano anterior. O atraso funciona como um gatilho que revela uma otimização que era invisível. E as fontes indicam que esse efeito é mais comum, tipo, no primeiro terço do projeto, quando ainda existe mais flexibilidade para fazer esses rearranjos, sabe? O sistema vai encontrando sucessivos pontos ótimos à medida que a realidade vai se revelando. Isso muda completamente a percepção sobre os atrasos, né? Eles deixam de ser vistos só como falhas da equipe. Sem dúvida. O método reconhece que os atrasos de campo são reflexos de restrições reais. Um acesso que foi bloqueado, falta de espaço, um recurso que não chegou. O foco não é culpar, mas sim entender a nova realidade e reajustar o plano para operar da melhor forma possível dentro dela. Certo, a teoria é impressionante. Mas e na prática? Isso já está sendo usado? Sim, a metodologia foi desenvolvida pelo engenheiro brasileiro Marcos Pozossi e, segundo as fontes, vem sendo testada desde 2007 e foi publicada formalmente em 2020. Ela já foi apresentada em congressos importantes de controle de projetos, tanto aqui no Brasil, em eventos do CREA-RJ, quanto internacionalmente. Ah, legal. Sim, em países como Malásia, Portugal e Grécia. Mostra que existe um interesse global nisso. E a implementação depende de softwares específicos, imagino. Com certeza. Não dá para fazer numa planilha. A implementação depende de softwares com alta capacidade de computação, como o Spider Project, que consegue executar as múltiplas simulações que o método exige. Tem algum exemplo concreto que ilustre esse poder de otimização? Sim, tem um exemplo muito claro citado nos materiais de um projeto de pavimentação. Havia 22 caminhões disponíveis para transportar asfalto. Um planejador tradicional talvez alocasse todos eles pensando em maximizar o transporte. Parece lógico. Mais caminhões, mais rápido. Pois é, mas o que o planejamento líquido fez, o algoritmo calculou que o número ótimo de caminhões a serem usados era 18. Menos? Menos. Usar mais do que isso ia sobrecarregar a usina de asfalto, ia criar filas, desperdiçar combustível e tempo. O sistema encontrou o ponto de equilíbrio perfeito para a máxima eficiência do fluxo como um todo, algo que seria muito difícil de calcular manualmente. Então, o que tudo isso significa? A grande lição parece ser que, em projetos complexos, o melhor plano não é aquele gravado em pedra, mas sim um organismo vivo, que respira e reage. O conceito de controle muda. Muda completamente. Não se trata mais de forçar o projeto a voltar para o plano. Não, isso é lutar contra a realidade. O controle passa a ser garantir que o plano sempre reflita o melhor caminho possível agora. É uma mudança fundamental de mentalidade. Da rigidez para a fluidez adaptativa. O plano deixa de ser um destino e passa a ser uma bússola que se recalibra a cada passo. E isso nos deixa com uma reflexão final poderosa e, eu diria, até um pouco provocadora sobre como a gente encara os obstáculos. Com certeza. A ideia de que, às vezes, um imprevisto que nos força a parar e reavaliar o caminho não é um problema, mas sim a oportunidade de descobrir um atalho. No planejamento líquido, atrasar pode de fato aproximar o fim, porque cada mudança no ambiente abre espaço para se descobrir um plano ainda melhor.